Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Chega na tua casa, na minha casa, orando com Jesus. A oração da família. Talvez você pense assim: por que eu devo orar para a minha família? Por que eu devo orar para os meus filhos? Por que eu devo orar para os meus netos? Por que eu devo orar em favor dos meus? Sabemos que o próprio Jesus, quando veio ao mundo, ele deixou bem claro. Ele veio trazer a divisão dentro das famílias. Mas por que isso? Porque tem gente que está dentro da família, mas não busca a Deus. E não é de Deus. Como assim tem essa separação? Quem é de Deus, quem não é de Deus? Tem. No grande dia da abominação que virá ao mundo, que é o anticristo, se dividirá as famílias. Filhos ficarão contra pais e pais contra filhos. Algumas famílias, os filhos virão para Jesus. Algumas famílias, os pais virão para Jesus. E algumas famílias, os filhos virão para o anticristo. E algumas famílias, os pais virão para o anticristo. E assim, mas por que isso? Por causa de Jesus. Jesus, ele é o centro de tudo. Me perdoe. Jesus, ele é o centro de tudo. Sendo Jesus o centro de tudo, há uma divisão entre as famílias. Eu vou só para que vocês venham entender por que é necessário orar pelas famílias. Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Porém, se vós parecem mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem serviais. Seus deuses a quem servirão? Vossos pais que estavam da além do rio? Ou os deuses dos amorreus, e cuja terras habitais? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá vendo? A própria Bíblia, nesse momento, Josué se coloca diante dos irmãos ali que estão dentro da congregação. Ele faz uma oferta. Um se manter na sua posição, ou vinha para a posição que ele escolheu, que é o quê? Estar na presença do Senhor. Muitas das vezes as pessoas não entendem o que é estar na presença do Senhor. É você determinar que você quer Jesus para sua vida, para sua casa. Através desta palavra, isso aqui é profético. Manteve-se esse lado profético. Jesus, mais alguns milhões de anos da frente, mantém esse lado profético, dividindo as famílias. Talvez você entenda assim: mas então meu filho vai ficar contra mim. Talvez você nem dê tempo, porque o tempo de Deus é diferente que o nosso. Mas para que nós venhamos entender, é necessário orar para nossas famílias. Para o quê? Para que a presença do Senhor Jesus habite dentro da nossa casa. Amém? Vamos orar? Vamos orar que hoje tem... Perdão, eu não anunciei, mas hoje tem encontro com Deus. Hoje é sabadão, vou fazer um encontro com Deus aqui com vocês. Eu mudei tudo a estratégia. Vai ser, acho que durante o ano todo, um encontro com Deus. Se eu for gravar aos sábados, eu vou fazer um encontro
com Deus no sábado, um dia da semana. Toda semana, um dia da semana. Para que nós não venhamos perder o resto das programações. E o discipulado são os 14 dias. No discipulado não tem como eu mudar. Amém? Vamos orar. Pai, poderoso Deus, eterno Pai, diante do Senhor eu apresento a vida da minha esposa na tua presença. Eu apresento a vida, a saúde. Eu apresento também os filhos, os netos. Ou em nome de Jesus. Pai querido, eu apresento a minha mãe, meu pai, e assim a minha irmã e a tua família. Senhor, eu apresento a família dos teus filhos que está diante desse ministério, diante dessa casa de oração, aonde o Senhor está como a cabeça, o Senhor que está no controle de tudo, o Senhor que ministra tudo, tudo que sai aqui é preparado através do Senhor. Que o Senhor venha estar com eles, assim como o Senhor está comigo, está com a nossa casa. Ou em nome de Jesus, venha estar com eles, Senhor. Venha ministrar, ensinar e instruir aos teus filhos o que devem fazer e o que devem trabalhar dentro das suas casas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos fazendo o estudo bíblico, né? Tira 2 dias para estar fazendo. Fiz na quinta e na sexta. Na quarta-feira não teve como, ou na quarta, e ontem na sexta, porque quinta não teve como, eu tive que levar a esposa no médico. Deixa aqui eu trazer uma palavra de instrução muito forte nós estamos falando sobre o encontro. O encontro é através de alguém que semeia uma palavra e ela vem para nós. Hoje você vai abrir sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 40, versículo de número 1. Jó, Deus começa a conversar com Jó. E é interessante que essa conversa que Deus tem com Jó é muito importante para que ele veja os processos. E no versículo de número 1, do capítulo 40, vai dizer assim: respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura contender contra o Todo-Poderoso e ensinar? Quem assim ergue a Deus, responda a estas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que tem? Responderia eu: a minha mão ponho na minha boca. Sabe, nós falamos assim: não, eu preciso viver a presença de Deus. Mas nós não temos cuidado com viver a presença de Deus. Muitas das vezes a alegria de estar adorando, amando ao Senhor nos segue pensando nos louvores. Deus tem prazer nos louvores. Deus tem prazer na obediência. Quando eu e você colocamos a nossa vida na presença de Deus, nós temos que ter o quê? Obediência. Por qual questão? Porque Deus ele nos trouxe a vida para que nós demos valor a ela. E as primeiras coisas que estão como ímpios nós fazemos é destruir a vida. Como assim destruir a vida? Nós prejudicamos com cigarro, com bebidas alcoólicas, com drogas, prostituição. E essas coisas, essas 4 coisas, ela é o que distancia nós de Deus. Mas por quê? Porque nós